Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Temos ao vivo? A gente tem o Leandro Castan, vai falar com a gente agora. Na chegada, o Leandro Castan conversando com a gente. Vamos lá. Acho que hoje é falar pouco e mostrar atitude. Nós queremos ser campeões, então temos que mostrar isso. Como você está fisicamente? Você está fazendo um esforço para poder estar em campo hoje? Essas últimas 3 semanas aí estou sofrendo um pouco, mas acho que hoje é o melhor dia que eu estou desde de quando eu sofri essa lesão. E não estou nem pensando nisso, estou pensando em ser campeão. Foi usando no resultado, vocês têm que correr atrás de dois gols, empatar para levar para os pênaltis. Se sofrer um gol seria fatal. A importância de você estar de volta, do Fernando Miguel estar de volta também para fortalecer a defesa do Vasco e evitar um gol que pode complicar ainda mais a vida do Vasco hoje. Nosso pensamento não é em tomar gol, ou ter que fazer gol, nosso pensamento é em lutar até o final. Acho que isso que faltou para a gente, nossa equipe aceitou muito no último jogo e nós vamos lutar até o final. E tenho certeza que se a gente fazer tudo aquilo que a gente está falando essa semana, o que a gente falou depois do jogo, tenho certeza que a gente vai conseguir ser campeão. Como está uma semana de muita pressão, né? Os torcedores um pouco chateados com os últimos resultados. O que fazer para mudar toda essa situação? Importante acreditar até o final, a confiança. Mudar a atitude. Eu acho que quando você veste uma camisa como a do Vasco, a pressão vai vir mesmo. Nós sabemos que não estamos jogando bem, estamos jogando mal, sofremos 2 derrotas que fomos dominados, não podemos acontecer isso quando estivesse uma camisa como essa. E acho que a palavra é atitude. Hoje temos que ter atitude de jogadores que vestem a camisa do Vasco. Castan, essa grande vantagem do Flamengo pode até ser revertida em motivação para vocês? Isso foi assunto durante a semana? Virou motivação, sim. Sabemos que é uma vantagem considerável que eles têm, mas virou uma motivação e vamos forte para esse jogo. É só uma outra informação, torcedores do Vasco hoje foram até a concentração do Vasco, até o hotel do Vasco hoje de manhã, querendo falar com os jogadores e de forma absolutamente correta a diretoria falou, não, a torcida fica aí de fora, o jogador fica de dentro, vocês vão lá para o estádio, lá vocês conversam com eles através da arquibancada. Vamos a outro ponto agora do Maracanã, com o repórter Flávio Amêndola, acompanhando a chegada dos torcedores do Flamengo. Diga lá, Amêndola. É isso, Theo. A gente está aqui agora perto da saída da rampa do metrô, mas eu queria mostrar para vocês o Miguel. Ele está aqui para acompanhar o jogo. Miguel, quantos anos você tem? Fala pra gente. Eu acho que o Flamengo vai jogar com muita raça e determinação e vai ganhar esse título. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Você gosta de vir ao Maracanã? Muito. Então vai lá fazer a festa com a torcida lá, Theo. Esse é o clima aqui. A gente mal consegue falar, ó. O pessoal daqui a pouco vai me colocar tudo para dentro aqui. Torcedor rubro-negro muito animado por aqui. A bola tá com vocês aí no estúdio, valeu? E o torcedor pegando carona ali, ó. 2-0, 2 gols do Arrascaeta. Vamos sair da parte de fora do Maraca aqui no Fox Sports, é assim, aqui no Decisão é assim. E vamos para a parte de dentro, recepcionando os torcedores dentro do Maraca, está o Álvaro Loureiro. É isso, Theo. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo que acompanha o Decisão nos canais Fox Sports. Dia de final de Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, clássico das multidões aqui no Rio de Janeiro. A gente está do lado de dentro já do estádio do Maracanã. Vou pedir para o Marcos Sobreira já dar uma passeada aqui pelo estádio para mostrar para vocês a chegada do torcedor aqui do lado de dentro do estádio do Maracanã. A maioria hoje, claro, rubro-negra, né? O primeiro jogo teve mando do Vasco, lá no estádio Newton Santos. Um público que foi bem abaixo do esperado, pouco mais de 10 mil pessoas no estádio. Hoje, a maioria será de rubro-negros. O Flamengo tem o mando de campo, tem uma grande vantagem nessa decisão. Venceu o primeiro jogo por 2-0. Pode até perder essa segunda partida por 1 gol de diferença, que ainda assim será campeão. Os ingressos destinados à torcida do Flamengo já estão esgotados desde o meio da semana, né? A torcida do Flamengo procurou, houve uma grande procura por esses ingressos, filas enormes aqui no Maracanã, na Gávea, em todos os pontos de venda. Mais de 40 mil rubro-negros estarão aqui hoje para apoiar o time, para quem sabe comemorar o 35º título estadual da história do Flamengo. A torcida do Vasco não houve uma procura tão grande assim pelos ingressos. Hoje a torcida do Vasco será minoria aqui no Maracanã. O time tem uma situação muito complicada
para reverter, né? Perdeu o primeiro jogo, agora precisa de uma vitória por 2 gols para levar essa decisão para os pênaltis, ou uma vitória, uma super vitória por 3 gols ou mais de diferença para conquistar o título no tempo normal. E para aumentar mais a situação ruim do Vasco, né, durante a semana o time jogou pela Copa do Brasil, perdeu mais uma derrota por 2-0 para o Santos, vai ter que reverter esse placar também nos próximas semanas aí. Então o torcedor do Vasco está ressabiado, uma grande pressão para cima do técnico Alberto Valentim, e isso se refletiu também na baixa procura do torcedor vascaíno para esse segundo jogo da decisão. O torcedor começa a chegar, começa a tomar as arquibancadas aqui do estádio do Maracanã, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dessa decisão, já com as escalações oficiais das duas equipes, os dois times que vão a campo em busca do título estadual de 2019 aqui no Rio de Janeiro. Theo? Tá certo, tá bacana também a sua participação através da nossa hashtag Decisão Fox Sports. Estou vendo aqui muitos torcedores do Flamengo. E você falava, Sormani, sobre o Abel. O Abel que estava sendo questionado, venceu bem o primeiro jogo da decisão, tirou um pouquinho dessa pressão, né? Perdão, Theo. Tirou, com certeza tirou. E você pega o Flamengo, ele vem dessa vitória sobre o Vasco por 2-0 no primeiro jogo das finais e vem de um 6-1 diante do São José na Libertadores. Ok, o São José tem um jogador a menos, mas quando você pega um adversário que tem um jogador a menos, com o poderio que o Flamengo tem, o que se espera? Que ele goleie. Foi o que ele fez. Então ele fez o papel dele. Se o adversário perder um jogador, o Flamengo não tem culpa disso. O Flamengo tem que se aproveitar dessa situação. E foi o que fez. Fez 6-1 no São José, fez 2-0 no primeiro jogo da final do Campeonato do Rio de Janeiro, e a gente vê o Flamengo hoje com uma postura completamente diferente. É um Flamengo que está se impondo. Eu sou o Flamengo. Eu tenho os melhores jogadores aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Eu tenho um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Eu tenho que me impor. Porque eu não consigo tirar da cabeça aquele empate 1-1 do Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, quando o Flamengo foi eliminado. No jeito que o Flamengo aceitou aquela eliminação. O Fluminense dominou o jogo inteirinho. O Flamengo jogou atrás para tentar um contra-ataque, como se fosse ele o Fluminense e o Fluminense fosse o Flamengo. O time rico, o time cheio de jogadores estrelados. E não, o Fluminense era o contrário. Um time que foi montado a partir do seu treinador, com os jogadores mais modestos, se comparados com os jogadores do Flamengo, mas se impuseram durante o jogo. O tempo inteiro. E o Flamengo, naquele dia, o torcedor do Flamengo ficou louco da vida, e com razão. E com razão. Porque o Flamengo aceitou passivamente um estilo de jogo proposto por um time inferior a ele, no papel. Por quê? Porque o seu técnico, naquele momento, não conseguia tirar do time o que ele está tirando agora. Então o torcedor chega hoje, no Maracanã, com uma expectativa muito grande. E eu também tenho. Tanto é que eu acho que o Flamengo é favorito nessa final e deve ganhar com conforto. Rodrigo Bueno, eu estou nessa linha do Sormani. Eu acho que o trabalho do Abel começou a aparecer no bom elenco do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo pode deixar esse torcedor mais otimista com relação ao brasileiro e principalmente a Libertadores, já que na quarta-feira o Flamengo tem um jogo importantíssimo lá em Quito contra a LDU, que você vai curtir aqui no Fox Sports, com a narração do João Guilherme. Eu acho que hoje o Flamengo tem uma oportunidade aí de sair ainda mais forte para o restante da temporada, Rodrigo. Eu vou fazer uma análise um pouco mais global do Flamengo, contexto nacional. O Flamengo, todo mundo fala desde o começo do ano que tem um dos 4 melhores elencos do Brasil. E quase todo mundo coloca o Flamengo sem adversário local. A diferença é muito grande, para não dizer abissal, investimento, elenco e tudo mais em relação ao resto. Aí você pega, por exemplo, o Cruzeiro, um dos melhores elencos. Mas quando chega uma final Cruzeiro e Atlético, historicamente e mesmo agora, dá jogo. É complicado. Como deu. O Cruzeiro é bicampeão mineiro, mas nas duas vezes com dificuldade, com sofrimento. Grêmio e Inter, você vai, o Grêmio é um dos melhores elencos do Brasil, mas Grêmio e Inter dá jogo, é apertado. O Grêmio foi campeão nos pênaltis, tem sido sempre partidas muito disputadas. Em São Paulo, o Palmeiras tem o melhor elenco. O ano passado perdeu o título pro Corinthians nos pênaltis. Esse ano é eliminado pelo São Paulo. Há um equilíbrio maior, mesmo o Palmeiras investindo muito mais, é mais factível o Palmeiras não conquistar o Campeonato Paulista pela concorrência. No Rio, isso é quase que inaceitável. O Flamengo não ser campeão carioca na atual conjuntura é quase que uma vergonha. Então virou meio que uma obrigação. Essa faixa que todo mundo fala, agora o brasileiro é obrigação, agora a Libertadores é obrigação. No caso do Flamengo, é uma obrigação.
pela diferença de investimento, de elenco, Abel Braga, Arrascaeta e companhia toda, com os outros adversários em crise financeira, em crise técnica, se remodelando, se reinventando, com técnicos discutíveis e tudo mais, problemas no mercado. E o Flamengo teve um momento que ele não estava se encontrando e as pessoas começaram a cogitar a possibilidade de que o Flamengo não ia ganhar o campeonato. Justamente, o Fluminense alertou para essa possibilidade, com muito menos investimento, mas com um jogo mais consistente naquele momento. O Fluminense merecidamente foi a decisão da Taça Guanabara. O Vasco fazendo um futebol mais ou menos medíocre também, ganhou com 100% de aproveitamento a Taça Guanabara, os jogos, mas muitos deles nas contas do chá, passando de fase na Copa do Brasil, no sufoco. E o Flamengo estava ameaçado naquele momento de nem sequer decidir o campeonato. Acabou depois com um time alternativo, tem elenco para isso, ganhou a Taça Rio, chegou em condições de igualdade com o Vasco e na hora do vamos ver mostrou a tamanha superioridade que tem. Então, qual era o projeto dessa nova diretoria? Vamos ganhar tudo este ano. Já começou ganhando a Florida Cup e muito flamenguista bate no peito com a Florida Cup porque ele foi campeão num torneio em que estavam o Ajax, semifinalista da Champions League sensação, contra o Flamengo, é verdade. Só jogou um titular, só jogou o David Neres, mas o Flamengo não perdeu, nos pênaltis ganhou e estava também o Eintracht Frankfurt. Também outra sensação da Europa, mostramos aqui na Bundesliga e semifinalista da Liga Europa. O Flamengo ganhou esse torneio. É pré-temporada, não vale nada, não sei o quê. Vai falar pro torcedor do Flamengo, ele tá todo orgulhoso por isso. Já vai contar um título com adversários de expressão envolvidos. O São Paulo estava lá também, não enfrentou o Flamengo, mas estava na competição. E no Campeonato Carioca, com alguns altos e baixos, né? Mas o campeonato também tem um nível técnico ruim, o Flamengo no final vai dar a impressão, eu imagino, que vai ser campeão hoje, com aquela impressão confirmada. É o maior do Rio de Janeiro com sobras, com folga, que é a imagem que a gente tem dessa semana da partida de ida. E a partir daqui é que a gente vai ver o exato poderio desse arsenal rubro-negro. Porque o flamenguista hoje, sem menosprezar os rivais locais, pro flamenguista hoje o rival é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Cruzeiro, é o Grêmio. Ele vê esses concorrentes aos principais títulos, a Libertadores, o Brasileiro. O Flamengo mede forças contra essas outras potências que ele não encontra nesse momento no estado. Então eu acho que hoje é um dia de celebração pro flamenguista, mas ao mesmo tempo, muita gente hoje já está com a cabeça na LDU, que é o grande objetivo do Flamengo, do Abel, escancaradamente assumiu falando. Libertadores. Flamengo... Antes do Abel assumir, antes dele saber onde ia trabalhar, ele já falava, eu quero um time que eu tenha condições de lutar pelo título da Libertadores. Mas o grande desafio dessa semana, e a diretoria deixou claro, e o Abel cobrou isso, e o Abel tem toda a razão de cobrar isso, que a diretoria se manifestasse sobre a prioridade. E a diretoria disse, taxativamente, o Marcos Braz disse ontem, reforçou isso, que o Flamengo vai com força total. Ontem o Marcos Braz falou de novo, o Flamengo vai com força máxima para a final do estadual. Isso não é uma decisão do Abel, isso é uma decisão do Flamengo. Mas eu concordo com isso. Então, vamos lá. Por quê? Porque se o Flamengo eventualmente perde um jogador hoje e vai para a final contra a LDU, o jogo importante contra a LDU, sem um Everton Ribeiro, sem um Gabriel, é o Flamengo quem assumiu. Essa é uma discussão que a gente já teve também aqui no Fox Sports, que a gente pode pegar o exemplo do futebol europeu. Quando você tem um jogo importante no final de semana e tem um jogo do seu campeonato nacional, você poupa 1, 2, 3. Você não poupa o time inteiro. E você corre o risco de perder, como a gente já viu. E não há uma cobrança. E o Flamengo teve uma semana inteira. Eu acho que o Flamengo está certo. O Flamengo está certo de ir com o time titular nos dois jogos, especialmente porque o Flamengo não teve compromisso na quarta-feira. Então, o risco que você assume é o risco de uma lesão que é meio acaso. Você pisar num buraco, você ter uma... Agora, importante porque estou voltando a isso porque durante o início da semana se discutiu muito se o Flamengo deveria ou não colocar o time titular. E quem decidiu, junto com o Abel, colocar o time titular foi a direção. Porque essa é uma decisão do clube. Não pode ser uma decisão exclusiva de um funcionário do clube que é o treinador.
Ó, muita gente aqui do São Paulo está se manifestando também na nossa hashtag debate final, decisão Fox Sports, debate final é na quinta, decisão Fox Sports, dizendo aqui, ó, São Paulo vai calar o Itaquera, o Sábio, o Wanderson, São Paulo campeão hoje, ele está em Minas Gerais. Por falar em São Paulo, o Diego Bertozzi está lá na Arena Corinthians.